Bom, a ideia é falar um pouquinho do SIC no campo, né? É, Todas as usinas aí, elas visam o abastecimento sem interrupção de cana lá na usina, falar um pouquinho do que é o tradicional das usinas fazerem, né? Todo mundo visa abastecer a usina, a entrega de cana com qualidade de matéria-prima adequada, ter custo operacional compatível e realizar uma operação cadenciada e segura, né? O que a maioria das usinas, das empresas usam? Otimizadores de colheita, né, que para otimização da qualidade da matéria-prima, utilizam aí alguns softwares, não vou citar nomes aqui, mas são vários, que fazem otimização da qualidade da matéria-prima para que ela seja entregue no melhor ponto de colheita. Usam também de ferramentas de planejamento semanal de colheita, né, que visa abastecer a colheita, ela tem uma frequência semanal, que com base num checklist, visitação à área, colheitabilidade, verificando o TCH, tamanho de eito, ortograma, ela consegue ter uma garantia de abastecimento. E os softwares de despacho, né, despacho de caminhão, então para abastecer a usina também. Isso é o que todo mundo faz, né? Esse software de despacho garante uma gestão fina do abastecimento, lá de hora em hora, por que não de minuto em minuto, né? E aí o que mais nós temos para fazer, para poder utilizar, para ganhar eficiência? Tem os computadores de bordo, os aplicativos de inteligência, né, com comunicação via celular ou satelital, e também os palmes que podem estar na mão do nosso líder lá de campo, né? Nas colhedoras, com base nesses itens que eu falei, é possível hoje medir velocidade de operação de colhedora, rotação de motor, rotação de exaustor primário, e aí determinar, ou elencar, chegar à conclusão dos tempos de operador produtivo e não produtivo, né? Tempo de elevador produtivo, só para a gente definir, aquele tempo que a máquina está jogando cana em cima do transbordo. Tempo de elevador não produtivo, todas aquelas perdas, né, de tempo com manobra, manutenção, abastecimento, troca de faquinha, que na verdade não agrega. Então, falando um pouquinho aqui de produtivo e não produtivo, o verde é o produtivo, e o vermelho é o não produtivo. Para o vermelho, para o verde crescer, o não produtivo tem que diminuir, né? E aqui eu tenho um detalhamento, que uma vez clicando em cima do verde, eu consigo abrir isso por máquina, né? E aí ter uma visibilidade disso. Nos tratores, é possível ter ciclo do trator, né, o ciclo de tempo, a chamada automática dos tratores, né, eu tenho aqui também duas frentes de colheita com tempos de ciclo de trator diferente, uma levando 30 minutos, outra levando 53 minutos, e isso mostra a variabilidade que a gente tem de tempos, né, de trabalho, em função das diferentes condições das frentes de trabalho, né? Falando aqui o tempo de deslocamento vazio, tempo de carregamento, tempo de deslocamento carregado, tempo de transbordamento. Isso, nesse caso, 30 minutos numa frente, na outra frente, 53 minutos. Então, isso faz com que diferentes posicionamentos de máquinas possam ser tomadas em função de como a coisa, o abastecimento está fluindo na usina. E daí os tempos de canavieiros, né? Tempo, a gente medir também o tempo do caminhão, né? E esses, na verdade, esses tempos vão servir para que sejam feitos os inputs automáticos desses tempos no software de gestão dos despachos, né? Aqui eu tenho também caminhões sendo direcionados para duas frentes, uma frente perto aqui onde o caminhão faz o ciclo completo, T1, T2, T3, T4, em 56 minutos, né? E outra situação aqui onde ele leva em torno de 2 horas e 17. Então, por conta disso é que é necessário imputar corretamente os tempos no software de despacho para que isso seja otimizado, então, o processo de colheita, né?
Passando à frente, como que a gente está fazendo hoje na São Domingos? Bom, a gente busca aqui a otimização dos equipamentos, né? A utilização também do certificado digital de cana, onde ninguém praticamente põe a mão com apontamentos para que essa informação, desde o carregamento, chegue até a usina, e a chamada automaticamente de tratores, que aqui por nós é chamado de chat, chamada de tratores, né? Os principais objetivos são ter tempos produtivos e não produtivos, apurar esses tempos, ter medidas corretivas tomadas em tempo real, levar o rendimento operacional de colhedoras, né, tratores, equipamentos de modo geral, reduzir headcount, porque através da automatização dos processos lá no campo, e segurança das informações aí do campo até a usina, fazer com que essas informações cheguem na usina sem se perder, né? Então, falando aqui da frente de colheita, o objetivo é criar uma rede de comunicação entre colhedora, trator, transbordo e caminhão. Eu tenho à direita aqui a colhedora e o trator conectado, né? À esquerda eu tenho uma frente de colheita onde o trator está basculando, né? Fazendo a transferência de carga para o caminhão. Eles estão conectados entre si através dessa torre que eu estou mostrando à direita aqui, que tem uma conexão via satelital. Então, essa torre, ela cria uma rede de Wi-Fi dentro da frente de trabalho, onde todos os equipamentos estão conectados entre si, né? E com isso, você tem ali a figura do líder fazendo a leitura, a gestão e tomando as decisões em tempo real, né? É um pouco disso que a gente quer mostrar aqui. Passando à frente, se a gente falar em indicadores de colhedoras, na São Domingos elas estão equipadas com CBA smartphone, né, para coleta das informações. Os líderes possuem smartphone para acompanhamento dos indicadores de performance, e os líderes também com esse Palm, com esse smartphone, eles visualizam informações de duas formas, fazendo as consultas próprias ou recebendo reportes lá do monitoramento, COA, como queira, né? Várias empresas chamam aí de forma diferente. Eles recebem essas informações de 2 a 3 vezes por turno de trabalho, ou consultam coisas específicas que eles queiram saber. Então, nós temos aqui, esse verde aí é um modelo que a gente criou, são enviadas 4 horas para as frentes de trabalho. Ele tem aí uma média de velocidade, RPM de motor e RPM de exaustor das 4 colhedoras da frente. Embaixo eu tenho aqui uma média, né? Então tenho também a velocidade parcial acumulada até aquele determinado momento e a rotação média acumulada até aquele determinado momento. Esse laranja do lado nada mais é do que o fechamento do dia inteiro de trabalho. Veja que ele vinha vindo lá com 5,76 e terminou o dia de trabalho com 5,71. Da mesma forma, a rotação de motor, falei em velocidade, agora em RPM de motor, né? Então, na verdade, você acaba dando visibilidade para o líder sobre aquilo que está acontecendo na frente dele, né? Na frente de trabalho. Com o uso de ferramenta de BI e também estabelecimento de targets específicos, é possível você customizar relatórios, né? Aqui no caso foi possível customizar relatórios ou consultas para a gente poder atuar aonde os olhos normalmente não conseguem enxergar. Só o feeling do fiscal lá na ponta não é suficiente
para ele entender ou tomar a melhor decisão em tempo real daquilo que precisa ser feito, né? Então, a gente criou aqui na São Domingos o que a gente chama de parametrização, né? Então, nós temos ali elevador produtivo e os demais itens aí, manobra, abastecimento, manutenção, aguardo de trator transbordo, aguardo de caminhão, troca de faquinhas, são itens que a gente estabeleceu targets em hora e em percentual, né? 16 horas de elevador produtivo, ou seja, 66% do tempo de operação da máquina, ela tem que estar jogando cana em cima do transbordo, sendo que os dois primeiros aí, produtivo e manobra, são através de intertravamentos, ou seja, não precisa fazer nenhum tipo de apontamento para que o sistema inteligente possa captar essas informações. E os demais, abastecimento, manutenção, aguardando transbordos, esses sim são através de inputs, através de apontamento, né? À direita aí, nós temos uma foto de um operador efetuando troca de faquinha, né? Se nós olharmos lá embaixo, nós vamos ter troca de faquinha em horas, falando 0,25 horas, né? Ou seja, 15 minutos. Ele tem 15 minutos para fazer essa tarefa. Eu tenho aqui uma tarefa de lavagem da máquina entre a mudança de uma frente para outra, né? Ela está dentro desse outros aqui no caso. Nós preferimos colocar esses 8 itens de acompanhamento, porque são os itens que a gente entende que são os mais importantes para serem tomados providências em caso de fácil visualização, tomada de providência, para que a gente possa reverter esses tempos perdidos em tempos de elevador produtivo, né? Passando à frente, então vamos lá. Pela velocidade de operação, que a gente falou que é possível controlar através do aplicativo do bordo, a gente administra o rendimento de colheita em tonelada colhedora dia, né? Eu tenho aqui uma visão aonde das 8 da manhã até as 20 da noite, né? Então, se a gente deseja ali que a operação daquela frente opere em 5,4, 5,5 quilômetros por hora, então ele, líder de frente, ele tem essa visualização lá no tablet dele, na frente de trabalho, e pode com isso ir consertando, elevando, diminuindo a rotação em função de cada comportamento de cada máquina, né? No caso da rotação do motor, com esse monitoramento, a gente vê também o consumo de diesel da colhedora, né? Litros de diesel por tonelada de cana colhida. Então, da mesma forma, se você tem aí, aqui eu tenho uma visão das 8 até as 16, eles vão recebendo parciais de cada 4 horas, né? Se eu tenho um desejo aqui de operar na casa de 1.800, 1.825 RPMs, então ele vai enxergando e tendo essa possibilidade de estar fazendo as correções, caso alguma das colhedoras da frente dele não esteja operando nessa mesma condição. O que pode acontecer é que tem uma colhedora lá embaixo que está tirando o bicos, áreas de tiro mais curto, então ele sabidamente ele vai ter uma rotação diferente, uma velocidade referente, e que faz com que ele entenda o que está acontecendo na frente dele, né? Com a rotação do exaustor primário, é possível a gente tratar sempre sobre qualidade de matéria-prima, né? Pureza mineral, pureza vegetal, né? Com isso, eu tenho aqui também uma visualização
da meia-noite, 0 hora, até as 10 da manhã, né, um período considerado frio, aonde a gente opera na casa de 110 RPM no exaustor primário, né, à medida com que o dia vai esquentando, os parâmetros são outros. Depois à frente eu vou mostrar um pouco de um perfil que a gente criou aqui na unidade para fazer com que os operadores tenham ciência, tenham consciência que existe um perfil a ser seguido, mas que a decisão lá na ponta acaba sendo dele em função da condição de trabalho que ele tem, né? O fato é que essas informações, elas estão disponíveis e o nosso operador pode estar, então, acessando. Bom, reports e com tempo de operação de elevador produtivo e não produtivo são obtidos, né? E aí, com isso, a gente consegue ir verificando as condições de rendimento de colhedora. Como eu falei anteriormente, é praticamente o mesmo slide aqui, a essência está em fazer esses itens em vermelho: tempos de manobra, tempos de manutenção mecânica, tempos de lubrificação e abastecimento, troca de faquinha, aguardando o transbordo, aguardando caminhão canavieiro, serem minimizados, né, para que a coluna em verde possa ser aumentada. Também no detalhe, né, que pode ser visto por colhedora, pode ser visto por frente ou pode ser visto pela própria conjunto de equipamentos da usina, nós temos aqui na São Domingos um target para elevador produtivo de 16 horas, veja que nesse caso aqui somente uma colhedora atingiu, depois temos aqui outras colhedoras com 15, 14, né? E o segredo tá em fazer essas colhedoras que não atingiram ultrapassar o target médio aqui que é estabelecido como padrão, né? Seguindo, aonde é que está o pulo do gato do que a gente está conversando aqui? Na verdade, ele passa pela identificação, quantificação e atuação em tempo real nos motivos de paradas de equipamentos, né, que podem ser trabalhados para que a gente tenha o número de elevador, número de horas de elevador produtivo das colhedoras aumentados, né? Aumentados. Aí que está a essência do trabalho. E o que a gente já conseguiu visualizar aqui na São Domingos? Bom, em termos de velocidade de operação de colhedora, antes desse trabalho, nós tínhamos aqui um trabalho na linha de 4,5 quilômetros por hora, era um padrãozinho ali de trabalho, né? Com a identificação desse fator, né, que ficava só lá na cabeça do líder, ficava só na cabeça do operador, e agora a operação, essas informações acabou sendo levada para todos os níveis da empresa. Nós tomamos uma ação e hoje as máquinas operam entre 5,5 e 6,5 quilômetros por hora. A gente sabe que não é só TCH que determina o tanto que a máquina vai colher. A velocidade, ela tem uma importância muito grande para, ao final do dia, saber quantas toneladas máquina dia nós tivemos, né? Então, aqui nós fizemos um ajuste e hoje estamos operando num outro nível. Tempo de manobra, nós tínhamos manobras mais lentas, né? Nós padronizamos também as manobras aqui de colhedora transbordo, passando a operar no que a gente chama de manobra clássica, que é uma manobra mais curta, né? A colhedora vai até o final do eito, dá um ré, colhe um pedacinho da linha de baixo, e aí, enquanto isso, o trator está virando de forma subida no terreno firme do carreador, e depois já entra alinhado com a colhedora, e com isso o tempo de manobra é breve, né? Abastecimento e lubrificação. Nós já estamos instalando tanque auxiliar de combustível nas colhedoras, com o objetivo de fazer uma única paralisação para abastecimento e lubrificação.
Até o momento são duas, né? Você faz uma e depois, mais à tarde, você faz outras. É caminhão comboio rodando, duas vezes na frente, principalmente nas frentes longe, tem uma captura muito grande nesse item, né? Pelo fato dele passar aí lá uma vez só. E o maior deles é gastar menos tempo com abastecimento para poder, então, transformar esse tempo em horas de elevador produtivo. Troca de faquinha, por exemplo, a gente já adquiriu parafusadeiras elétricas para todas as colhedoras, com o carregamento da bateria na cabine do operador, né? Então não precisa, nem fica lá na área de vivência, a gente fez uma adaptação e é feito na cabine do operador. Então isso também minimiza o tempo gasto com troca de faquinha. No consumo de diesel, além daquela questão da rotação, a gente já tem a informação de que a cada 100 RPMs a mais ou a menos, no caso a menos, no exaustor primário, representa uma economia de cerca de 4 litros de diesel por hora no consumo da colhedora, né? Então, se dá para trabalhar um pouquinho mais baixo e está tendo a mesma limpeza da cana em mineral e vegetal, então é possível você baixar esse pouco e ganhar isso no consumo de diesel, né? Então, a gente elaborou aqui um perfil, eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, leva em consideração a temperatura e umidade da cana, do momento do dia, né? Enfim, nós vamos falar um pouquinho mais à frente. E na qualidade operacional, nós estabelecemos aqui um aplicativo chamado Rotina do Líder, onde o líder foi treinado e ele levanta, dentro das 8 horas de trabalho dele, 60 itens de verificação, fazendo o operador descer da máquina e ver qualidade de operação, perda, tudo aquilo, altura de toco, tudo aquilo que anteriormente ficava muito à mão do operador, do líder, da equipe de qualidade, o operador passou a fazer parte disso, né? Isso a gente usa a mesma ferramenta, o mesmo Palm, que está lá na frente de trabalho e são feitos, então, os inputs digitais, que depois geram um dashboard capaz de oferecer ao coordenador de colheita a visualização dos itens aonde estão os piores, aonde é que ele tem que efetivamente atuar. Falando então, já falando um pouquinho de elevador, de tempos de elevador não produtivo, né? Eu tenho aqui manobra, né? Manobra nós estipulamos aqui para a unidade 1h85, né? Tempo de manutenção, a gente estabeleceu 2,6 meia hora, que é 2h40, né? Abastecimento, a gente estabeleceu 40 minutos aqui para essas duas paradas, a hora que a gente tiver os 2 tanques em todas as máquinas, nós vamos estabelecer 20 minutos apenas para fazer abastecimento e lubrificação. Troca de faquinha hoje para nós aqui a 0,25 horas, que equivale a 15 minutos, né? Então, ainda tem aguardando o transbordo, aguardando o reboque, outros, né? Meia hora de aguardo de transbordo, aguardo de reboque. Esse tempo, quanto mais próximo de zero, melhor, mas acaba sendo, na gestão do dia a dia, tendo algumas ineficiências que a gente não consegue capturar por inteiro, né? E falando do perfil, nós criamos então um perfil de trabalho para o exaustor primário, né? Aonde nas horas frias do dia, vamos dizer assim, que seria ou melhor, nas horas quentes do dia, que seria aí das 10 até as 5 da tarde, né? Então, operar com uma rotação de exaustor primário na casa de 800 RPM, assim como das 22 horas até as 6 da manhã, a gente operar aí com uma rotação de aproximadamente 1.100.
Isso é fixo? O líder, o operador, ele pode fazer a mudança disso? Pode, é lógico, em função de como está o canavial, é uma cana de primeiro corte, é uma cana de cortes mais avançados, então a decisão é deles, mas eles sabem que tem um perfil a ser seguido e não fica aquela coisa linear como muitos fazem e que acaba não capturando aquela economia de diesel que a gente falou ali atrás, de até 4 litros por hora, né? Falando então de tratores transbordo, né? Ah, aqui a gente, através do aplicativo, né, inteligente, a gente tem a determinação dos tempos de ciclo do trator transbordo, e esse tempo médio de ciclo do transbordo em tempo real, o líder pode fazer, então, o reposicionamento dos equipamentos na área, né? Colocar uma máquina no bico, se ele está tendo ciclos bem baixo, né, de giro entre o vazio, o carregado, e isso chegar até o descarregamento no caminhão, ele pode, naquele momento, estar usufruindo disso para tirar as piores áreas daquela propriedade, né? Então, um pouco disso eu já mostrei, existem uma variação grande na parte de ciclo dos tratores, né, do ciclo do trator transbordo, que deve ser levado em conta. E também, pelo aplicativo também, aqui esses dois, no trator, eu não estou falando em computador de bordo, eu estou só falando em aplicativo inteligente, a inteligência está muito mais no aplicativo do que no bordo, né? O bordo serve para capturar informação, o aplicativo serve para transformar essa informação e dar ela na forma de leitura para tomada de decisão. Então, a gente também trabalha aqui o que a gente chama de chat, que é a chamada de trator transbordo, né, entre o aplicativo da colhedora e do trator transbordo, é praticamente um smartphone com telas específicas e é feito essa chamada. Vou mostrar aqui um pouquinho a tela disso, né? Nós temos então aqui a chamada automática do trator transbordo, nós temos uma visão da colhedora efetuando o chamado do trator, né? Aqui nós temos uma outra tela aonde o trator transbordo está dando o aceite, né? E uma vez dado o aceite, o trator ele tem a visualização do ponto aonde a colhedora está, né? Então ele tem uma facilidade maior de se deslocar para a máquina certa, né? Como a gente estava dizendo, o SIC, em relação a essa questão do chamada de tratores, ele sugere para o operador de colhedora um momento que ele considera ideal para a chamada do trator transbordo, porém fica a critério do operador aceitar ou não a sugestão do sistema e ele é que define o melhor momento da chamada, né? Também, como eu falei, o deslocamento do trator vazio transbordo, que está lá na fila do malhador, até chegar na colheita, ele é visualizado, visualiza o posicionamento da colhedora. Então, existem os carreadores e ele sabe como chegar naquela máquina que está chamando ele de forma mais rápida, de forma mais efetiva, até porque ele tem também o contato com o rádio, né? Nossas colhedoras, caminhões e tratores transbordos, todos têm rádio, então ele pode, com isso, só conferir a que lado do talhão você quer que eu te espere, do lado direito, do lado esquerdo, então é só um refinamento, mas ele teve lá o chamado da máquina que estava necessitando de cana, né? E nos caminhões canavieiros, né, a tempo também, o APP faz aí a leitura de ciclo do caminhão canavieiro, através da identificação dos tempos, dos tempos de cada uma das fases do carregamento, né? E com isso,
com esses tempos é possível efetuar a alimentação automática do sistema de despacho, o que dá uma maior aderência ao despacho de caminhões para as frentes. Esse módulo a gente ainda está aqui na São Domingos unificando esses tempos para jogar dentro do nosso sistema de despacho. Também não vou mencionar nome aqui, porque são vários, mas esses tempos de colhedora, tempo de transbordo e tempo de caminhão, eles são importantes para que seja, então, imputado dentro do sistema de despacho de caminhão, automaticamente criando um giro um pouco mais perfeito do que simplesmente quando se faz essas coletas de dados manuais e se faz o input manual, né? Um ponto também que eu gostaria de falar, que no uso do SIC, né, as telas são bastante amigáveis, de forma que aqui na São Domingos, mesmo a gente tendo empresas de transbordo e empresas de transporte de cana, empresa de transporte de cana, por exemplo, nós temos uma única empresa terceira que faz o transporte de toda a cana, né? Então, esses aplicativos que foram fornecidos pela usina, né, todos esses equipamentos foram fornecidos em comodato para essas empresas, eles são utilizados pelos operadores dessas empresas de terceiro de forma bastante simples, né? Por isso que a gente chama aqui de forma bastante amigável, né? E aí, é o mesmo slide lá dizendo da diferença de ciclo, e aí, para cada frente, o sistema busca e imputa esses tempos de T1, T2, T3 e T4, somando o tempo total do giro do caminhão, né? Então, isso facilita muito o trabalho o desempenho aí do trator, do despacho de caminhão. Enfim, principais ganhos e oportunidades, né, que a gente tem visualizado aqui na São Domingos, né? A gente tem conseguido, então, uma visibilidade na gestão dos equipamentos em todos os níveis, isso não fica mais lá só na mão do líder e do operador, né? O coordenador da área de colheita, coordenador, supervisor, ele passa a ter conhecimento a nível de detalhe do que está acontecendo na gestão dos equipamentos, na operação dos equipamentos, e com isso ajudar na tomada de decisão, né? Existe também a possibilidade de otimização do uso desses equipamentos, né? Atuação nos tempos de elevador não produtivo, como a gente já identificou e nominou alguns que nós já estamos mexendo aqui na São Domingos, já estamos atuando em cima, né? Redução do consumo de combustíveis, seja ele pela gestão da velocidade ou pela gestão na rotação do exaustor, né? Então a gente também vê isso como uma grande oportunidade, e melhoria na qualidade da matéria-prima também pela rotação de exaustor, velocidade de colheita. Então, dando uma visão, né? O rendimento operacional aqui, ele é obtido a partir da maximização do uso dos equipamentos pela redução dos tempos perdidos, né? Então, é um pouco disso que a gente busca na nossa operação. Quando você faz gestão de todos esses pontos, né, e aqui eu estou falando de gestão do exaustor primário, né, você consegue qualidade de matéria-prima bem limpa, bem compatível com aquilo que a indústria deseja, e aí você traz matéria-prima de boa qualidade para a indústria, né? Tem uma outra visão aqui sobre a qualidade da matéria-prima. Tá certo que o ano de 2021, com essa seca, geada, está ajudando, mas hoje nós estamos entregando matéria-prima na indústria, na casa aqui, abaixo de 3%, desculpa, 2 a 3 quilos de terra por tonelada de cana, em média tem sido
isso, a média do dia, 2 a 3 quilos de terra por tonelada de cana. Temos sonda oblíqua aqui, né? E a impureza vegetal na casa de 50 a 60 quilos de impureza vegetal para a indústria, né? Para o processamento da cana da indústria. Então, era um pouco disso, da história nossa aqui, né, desse case que a gente está desenvolvendo e aprimorando cada vez mais aqui na São Domingos, e que a gente gostou aí de poder compartilhar com vocês e aprender com as trocas de experiências.